Para mim é muito melhor pregar em espanhol. Eu morei no Brasil por 25 anos, casei com uma brasileira, tenho filhos brasileiros. Só que eu já moro no Chile há mais de 20 anos e prego em espanhol quase todos os dias. Então, para mim é muito mais fácil pregar em espanhol. Sem dizer que Deus fala comigo em espanhol. Então, sempre que eu estou pregando em português, eu tenho que ir traduzindo aquilo que estou ouvindo de parte de Deus. Então, talvez eu erre em algumas coisas, mas eu sei que você vai ter misericórdia de mim. Amém? Eu quero falar hoje sobre como responder o nosso chamado em tempos difíceis. Todos nós temos um chamado de parte de Deus. Eu vim ao Brasil nesses dias para ministrar no Imersão Total em Santos. E eu falava um pouco sobre isso. Todos nós temos um chamado. Todos nós recebemos de parte de Deus um chamado independente daquilo que você faça. Existe um chamado que ele é coletivo, ele é para a comunidade. Vocês como comunidade nesse lugar têm um chamado, têm uma identidade, um chamado específico para essa região, que talvez não é aquilo que Deus mandou eu fazer, por isso que vocês estão aqui. E também existe um chamado individual. Eu tenho um chamado específico, não é o mesmo que do pastor de vocês. E assim Deus, ele vai multiplicando a sua obra na cidade, nos estados, nas nações, levantando pessoas. Então, como responder ao nosso chamado, seja ele coletivo ou seja ele individual? O que nós temos que entender é que se nós fomos chamados por Deus, nós precisamos responder esse chamado. Porque vai chegar um dia que Deus disso ele vai te pedir conta. Alô, tá aqui? Então, para mim é um tema que eu gosto como apóstolo, porque me ajuda a direcionar a igreja naquilo que Deus chamou ela para fazer na terra. Então eu gostaria que você fosse comigo no livro de Ezequiel 47, entendendo que nós precisamos responder a Deus, como responder ao nosso chamado em tempos difíceis, tempos de muita dificuldade que nós estamos vivendo hoje. Vou ler alguns versículos para colocar uma base e assim nós vamos entrar de cheio naquilo que Deus colocou no nosso coração. Diz o versículo 1: depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam umas águas debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. E as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Versículo 2 diz assim: então me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental. E eis que corriam, presta atenção, e eis que corriam umas águas pelo lado meridional. E o texto continua dizendo, se você for no versículo 3, diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas davam pelo tornozelo, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas davam pelo joelho, e mediu outros 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas davam pelos lombos. Até aí tudo bem? Versículo 5 diz assim: e mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. As águas eram o quê? Profundas. Águas que se deviam passar a nado, e o ribeiro pelo qual não se podia passar. Essa é uma visão profética do profeta Ezequiel. Ele tem uma visão onde vê o templo e as águas, elas descem do templo. E ele dá uma especificação de onde vinham as águas. Só que essas águas, elas
tem uma simbologia profética para nós. Aonde eu quero chegar? A Bíblia diz que essas águas, elas tinham algumas medidas, de tal maneira que diz a Bíblia que vem um homem com um cordel, com uma cinta de medir, e ele começa a medir essas águas, e em algum momento essas águas, elas davam aos teus tornozelos, e tá bem, as águas nos tornozelos, e diz que as águas continuam fluindo, e as águas chegavam ao teu joelho, e assim chegaram aos teus lomos, até o momento que essas águas, elas se tornam um rio, e que somente há nado. Isso fala e nos mostra que cada um de nós temos uma realidade. Então tem pessoas que têm uma facilidade para se comprometer com Deus até esse nível, as águas até os tornozelos, e está bem. Eu vou vir no culto, eu vou cantar, eu vou ofertar, mas não me peça nada além daquilo, porque eu preciso que as águas me governem até ali. Outros dizem, eu vou um pouco mais profundo, e eu vou ter uma relação com Deus de mais profundidade, e as águas vão chegar ao teu joelho, e está bem. Mas a palavra de Deus, ela continua falando que as águas, elas sobem, e alguns chegam com águas até os lomos, mas ainda tem o controle, porque a cabecinha está do lado de fora, e quem governa é Ele, quem pensa é Ele. Mas chega um momento, e aí é onde nós precisamos prestar atenção, chega um momento que essas águas, elas se tornam um grande rio, aonde você já não tem mais o controle, aonde já não é você que governa, não é você que caminha. Essas águas você somente pode cruzar elas a nado. Então nós entendemos, amados, que Deus, Ele está chamando a sua igreja para esse nível de compromisso. Um nível de profundidade, aonde sejam as águas de Deus, que as que te guiem, que te levem. Lembre-se, nós estamos falando como responder para Deus o nosso chamado em tempos de dificuldade. Então, quando eu vejo o profeta, ele está colocando um panorama, ele está falando, olha, existem níveis. O apóstolo Paulo, em algum momento, ele também chama a atenção da igreja de Coríntios, no capítulo 13 de 1 Coríntios, e ele fala, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas chega um momento que eu vou crescer, que eu preciso deixar as coisas de menino. E eu não sei vocês aqui, mas no Chile não se vê bonito uma pessoa adulta se comportando como criança. Não sei se você conhece alguém assim. Uma pessoa adulta que se veste como criança, fala como criança, se comporta como criança, dá vontade de falar, ei, você já cresceu. E também nós temos crianças que pensam que já cresceram, falam como adulto, se vestem como adulto e querem pular uma etapa. Não, amado, a Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para ser criança. Existe tempo que você, quando chega na igreja, as águas elas vão dar ao teu tornozelo, as águas elas vão chegar nos joelhos, mas o tempo vai passando. O tempo vai caminhando, o tempo vai passando, e você precisa se comprometer cada dia mais com Deus, até o momento que essas águas, elas sejam para você, amado, o teu diário viver, onde o Espírito de Deus é aquele que vai te guiar em todas as suas decisões. E da mesma maneira, Paulo, quando ele fala, olha, eu preciso deixar as coisas de menino. E somente quando você é adulto é que você começa a ver que os compromissos eles mudam. É muito legal ver quando os nossos filhos casam. Eu tenho 3 filhos, os 3 casados, os 3 pastores. E é legal ver, pastor Daniel, quando, agora o último, meu filho menor, Bruno, me deu um neto, Tomás. Tomás tem 9 meses. Sou apaixonado por esse bebê. E Bruno, esses dias, naquela coisa de pai e filho, sabe? Aquela saudade que ele tinha de deitar na minha cama e falar comigo, com a mãe. E ele falou, pai, hoje eu entendo tudo aquilo que você falava. Agora que eu sou pai, eu posso valorizar cada conselho, cada palavra, porque eu estou experimentando um amor que eu não conhecia.
O que isso quer dizer? Que na vida as coisas elas vão transicionando, elas vão mudando, e você vai assumindo responsabilidades. Eu sempre ensinei algo para os meus filhos. Eu falei, nós como homens, eu como pai, como esposo, eu não posso falar para você e para tua mãe que eu não tenho. Eu sempre tenho que ter uma reserva. Eu sempre tenho que guardar algo. Ainda que eu me prive de algo lá fora que eu queira para mim, eu não posso falar não tenho. Eu tenho que aprender a administrar, para que quando houver a necessidade, eu não fale não tenho. E isso é um pensamento, é um comportamento de alguém que cresceu. E o Bruno em particular, eu sei que ele não está vendo, então vamos falar dele. Ele sempre trabalhou para comer. O bicho que gosta de comer. Ele gosta de comer, então ele gosta de sair e comer. O outro, o profeta Felipe, ele gosta de se vestir bem. Cada um deles tinha suas prioridades. O Felipe era daqueles que iam no shopping e começava a experimentar roupa. Ele mandava descer tudo. Provava tudo e não levava nada. Sabe o que ele fazia? Alguém se identificou aqui. Tranquilo, Deus não me revelou nada ainda. Ele experimentava tudo, tirava foto de tudo e ia embora. No outro dia, ele voltava na loja para comprar aquilo que ele gostava. Só que ele casou. O Bruno casou. Então hoje, entre vamos ali ou vamos aqui, ele tem que pensar quanto custa um pacote de fralda. Você está aqui? Então a vida faz que você e eu tomemos atitudes de pessoas que estão crescendo em Deus. Hoje eu não posso pensar em mim. Eu não posso pensar em coisas que talvez eu queira para mim. Sabe por quê? Porque eu tenho uma quantidade de famílias, de igrejas que dependem, amado, que eu não me dê o luxo de pecar. Porque a responsabilidade, e eu digo que é um luxo, talvez para alguns pecar é normal. Não, amado, pecar é luxo, porque eu não posso dar lugar para o diabo. Você está aqui? Então, quando eu começo a ler, eu vejo que chega um momento que Deus precisa tratar em nós esse crescimento, essa maturidade, essa responsabilidade. Quando eu vejo em Ezequiel, essa profundidade nele, águas que sejam profundas, sendo guiados pelo Espírito Santo, para aquilo que Deus quer fazer com cada um de nós. Você está aqui? Então, para ir avançando, só para ir colocando uma base, vamos no livro de Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, depois da morte de quem? Moisés. Guarda essa informação. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor com Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, presta atenção, a Bíblia diz que Deus, ele precisou comunicar a um moço chamado Josué, que não existe muita informação dele até então. Até então nós não temos. Quem era Josué até então? A Bíblia diz que Josué, ele era servo de Moisés e era filho de um tal Num. E o que mais você conhece de Josué? Nós não temos muito mais informação que isso. E a Bíblia diz que Deus, ele tem que comunicar para esse camarada que o seu amigo, o seu filho, Moisés, tinha morrido.
Então Deus ele vai, se levanta, vai até o Josué e ele comunica para o Josué falando: olha, o meu servo Moisés morreu. E isso está determinando uma mudança, uma transição de um tempo. Que Josué representava um tempo da maneira que Deus tratava o povo. Com Josué, a coisa mudaria. Então Deus ele tinha que ser categórico, Deus tinha que ser firme, para comunicar primeiro a Josué que ele seria levantado no lugar de Moisés. Preste atenção, o difícil que era para Josué. Por quê? Porque no tempo de Moisés, Deus tinha um trato com o povo. O povo tinha sede? Simples. A pedra dava água. O povo tinha fome? Caía do céu. O povo experimentava a misericórdia de Deus, o favor de Deus, caminhando no deserto, a roupa crescia. Agora, com Josué, a coisa muda. Já não era caía do céu. Então, é aqui que entra o desafio para Josué. Por quê? Porque Deus comunica que ele morreu. Ele era, olha, presta atenção, não era um profeta, não era um rei, não era um sacerdote. O que a Bíblia diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor com Josué, filho de Num, falando que ele era servidor de Moisés. Qual era o cargo, ou qual era o título, qual era a função? Era apóstolo, profeta? Diz a Bíblia. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor com Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Presta atenção. Ele não servia a Deus. Ele servia a Deus através do seu pai. Quando ele servia o seu pai, ele estava servindo a Deus. Você está aqui? Então, é a partir daqui que a coisa começa a mudar de figura. Primeiro, porque Deus não falava com Josué. Deus falava com Moisés. Eu volto a dizer, Deus não falava com Josué. Deus falava com Moisés. Então é a primeira vez que ele vai ouvir a voz de Deus diretamente para ele. E na primeira vez que ele está ouvindo a voz diretamente para ele, é para ser desafiado, para entrar a uma nova temporada, a uma nova estação, a um novo desafio. No versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. É morto. E aí vem a palavra para Josué e diz: levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha que interessante, pastor. Moisés morreu. Agora chegou a tua hora. Eu vou falar de novo. Agora chegou a tua hora. Agora chegou a tua vez. Agora chegou a vez de vocês. E a palavra desafiadora é: se levante. Não é que eles estavam sentados. Esse levantar tem a ver com uma atitude. Tem a ver com uma atitude. Agora se levanta, porque vocês têm um desafio. Qual é o desafio? É tomar o povo e fazer eles cruzar o Jordão. Só que quando a gente fala de Jordão, tem hora que fica muito abstrato. Mas que representa o Jordão?
Quem me ajuda a pregar aqui? Vamos ver. Me fala algum acontecimento no Jordão. O batismo de Jesus. A cura de Naamã. A abertura das águas. Não, só os pastores. Não, vamos mais para trás aqui, vamos. Então, se vamos falar de batismo, então o Jordão não é só um rio. O Jordão é um cenário profético. Volto a dizer. O Jordão não é só um rio. O Jordão é um cenário profético. Então, o Jordão é um lugar que representa morte e ao mesmo tempo vida. Porque quando ele desce nas águas, ele se levanta para uma nova vida. O que mais? O que mais aconteceu no Jordão? Naamã foi curado. Então esse cenário profético, o Jordão, é um lugar de cura. Mas não somente um lugar de cura, é um lugar de trato. Onde Deus ele vai tratar com Naamã o seu orgulho, a sua vaidade, a sua lepra espiritual. O que mais aconteceu no Jordão? Isso aí é tremendo. Isso é tremendo. Eu tenho uma mensagem dessa. Quando ele me convidar de novo, eu vou pregar o altar secreto de Josué. Porque tem 2 altares. O altar público que está do lado de fora, mas tem um altar secreto lá. Isso fica para a próxima vez. Mas preste atenção. Houveram muitos acontecimentos no Jordão. Então Josué, ele é levantado por Deus para passar o povo por onde? Passar o povo pelo Jordão. Não pelo rio. Por um lugar de experiência. Por um lugar de sobrenaturalidade. Onde o machado caiu e teve que flutuar. Então o que Deus está falando? Você vai tomar esse povo e você vai passar esse povo por essa experiência. Esse povo vai ser marcado pela sobrenaturalidade. Esse povo vai ser marcado pelo poder. Esse povo vai ser marcado quando eles cruzem o Jordão. Uma coisa é o povo aqui. Uma coisa é o povo aqui com Moisés, esperando que tudo caia do céu. Outra coisa é lá com você. É lá com você. Então, para que eles possam entender que mudou, eles vão ter que passar pelo Jordão. Depois do Jordão é que você vai entender. Olha, e continua o texto. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Eu carrego uma palavra. E nos países que Deus tem me levado e as cidades que Deus tem me levado, eu tenho falado muito sobre legado. E nessa imersão foi forte o legado. O legado é algo muito importante que tem que ser considerado. Há uma diferença entre legado e herança. A herança está ligado àquilo que você tem. Correto? Então, por exemplo, todas as casas que o pastor tem, todos os carros que o pastor tem, alguém vai receber de herança, sim ou não? Quem tem direito a essa herança? Que filhos? Os filhos biológicos. Ainda que eu queira, eu não tenho direito. Ainda que você queira, você não tem direito. Porque a herança é para aqueles que são biológicos. Agora, o legado já não está ligado a filhos biológicos, porque o legado não está ligado a bens. O legado tem a ver com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Então, quando Eliseu, ele passa por aquela prova com Elias, e passa por Jericó, passa por Gilgal, e falando, olha, e os profetas falam, olha, você sabe que Deus vai tomar o teu pai? Eu assim, eu sei, fica quieto. Conhece essa história? No final, Elias não sabe o que está acontecendo,
porque ele estava deixando escolas proféticas todas vigentes, todas com profetas, e fica aqui, vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Chega no final, Elias fala para Eliseu, me fala, que coisa você quer? Nada do que eu te propus, nada daquilo que eu quis te dar, você quis. O que você quer? Ele falou, eu não quero nada do que o Senhor tem. Eu quero a unção dobrada do Espírito que você carrega. Aí ele fala, para, o que você quer? Eu quero a porção dobrada. Eliseu sabia que era legado. Elias sabia o que era legado. O problema é que Elias estava em problemas. Por isso que ele fala, dura coisa você pede. Por quê? Será que só Eliseu era o filho que ele tinha? Ele tinha companhias de profetas. Lembre, ele passou por aquelas cidades e aquelas escolas, ele era o pai. Dura coisa você me pede. E aí entra o desafio, se você vê no momento que eu vou ser tomado, é teu. E ele recebe, não herança, ele recebe o legado do seu pai. Mas o legado eu vou deixar para a próxima. Então o que acontece? Presta atenção. Quando Deus está tratando com Josué, diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés, o teu pai. Então, o homem da palavra, o homem da revelação, o homem do chamado, é Moisés. Como eu prometi para Moisés, aonde você colocar o pé, eu vou te entregar. Por quê? Porque eu não prometi para você, eu prometi para ele. Então, quando você é filho, e você recebe o legado, você recebe as promessas. Quando Abraão, ele se apresenta, quando Deus se apresenta para Moisés, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E poderíamos colocar de José. Eu sou um Deus geracional. Sou um Deus que trabalha com gerações. Então eu estou certo que aquilo que Deus começou comigo, a palavra que Deus entregou para mim, Ele vai aperfeiçoar no profeta Felipe. Ele vai aperfeiçoar no meu neto. Mas lembre-se de algo. Foi só José que começou a viver a promessa. A plenitude da promessa de Abraão começa a se cumprir em José. Ele é a geração de governo. Ele é a geração que começa a governar. Mas ele fez algo com Isaac. Ele complementou, ele cumpriu parte do chamado. Em Jacó, ele vai aperfeiçoando e cumpre. Jacó é tremendo. Porque em Jacó começa a se cumprir aquilo que ele fala sobre as multidões. Porque em Jacó começam a nascer as tribos. Mas esse é outro tema também. Vamos ficar aqui. O que eu quero dizer para vocês? Deus é um Deus que trabalha com gerações. Então, se Deus tem um chamado para você, não, mas de maneira alguma não desista dos teus filhos. Eles são parte do teu chamado, eles são parte da promessa. Deus é um Deus que trabalha com gerações. Por isso que ele fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Você não pode desistir da tua casa. E aí, a palavra de Deus diz assim, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Éufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo.
Ninguém, olha só, olha o que Deus está falando para Josué, isso para ele aceitar o desafio. Ninguém poderá resistir, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Porque é natural, amado, e é natural que quando você recebe um desafio, você tema. É natural, amado, um novo emprego. Eu me lembro quando o Felipe nasceu. Quando o Felipe nasceu, o profeta Felipe, minha esposa já era uma mulher adulta já, tinha 16 anos. E eu tinha 17 para 18. Meu sogro está do meu lado e eu estou olhando aquele vidro. E aquela coisinha feia que fica lá dentro, tudo enrugada. Não sei, o pessoal fala, não, ele nasceu lindo. Não, a princípio nasce feinho. Depois vai melhorando. E olhando aquela coisinha toda enrugada. Sabe o que vinha no meu coração? E agora? O que eu vou fazer? Eu tenho 17 anos. E é meu. Eu vou ter que cuidar, eu vou ter que alimentar. Não vai poder faltar nada, nem educação. Então, quando você recebe um desafio, é natural que você tenha medo. É natural, um novo emprego, fala, como vai ser? Como vai ser? Imagine você. Deixa eu ver um jovem, meu irmão ali. Que o teu pastor chegue para você e fale, olha, eu estou com uma igreja no Nordeste, uma igreja de 2.000 pessoas, e eu não tenho a quem enviar para assumir aquela congregação lá no Nordeste, 2.000 pessoas, e ele fala, é você, é tua esposa? Sim? Como que vocês enfrentariam esse desafio? Fala, meu Deus, se são 2.000 pessoas, tenha por certo que 1.500 são mulheres. E você vai ser pastora de 1.500 mulheres. Misericórdia. É isso mesmo. Josué está nessa condição. Porque Deus falava com Moisés, Deus revelava a Moisés, Josué estava do lado, ele viu quando Moisés desceu com o seu rosto brilhando, ele viu quando a nuvem descia, ele viu tudo, ele viu quando o mar se abriu, mas com Moisés, não com ele. Agora é ele. Aí Deus tem que ser violento com ele, tem que ser violento no chamado. Aí ele pega e fala assim, ó, ninguém te poderá resistir. Ai, oh, glória a Deus. Melhorou. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E aqui a palavra-chave. Esse é o rema. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Porque Josué sabia. Se tinha algo que Josué sabia, é como Deus tinha sido com ele. Então, se o próprio Deus está falando, como eu fui com teu pai, eu vou ser com você. Aí Josué falou, então, eu vou. Eu vou aceitar o desafio. Agora eu tenho uma palavra de Deus. E se eu tenho uma palavra onde Deus fala, ninguém vai me resistir, onde eu tenho uma palavra que Ele diz que Ele não vai me deixar, se eu tenho uma palavra que Ele diz que não vai me desamparar, eu vou. Sabe por quê? Porque se você tem uma palavra, você tem tudo. Você tem tudo. Porque Ele não vai faltar a sua palavra. Passará o céu, passará a terra, mas a palavra que saiu dele não volta vazia. Não volta vazia. Então Josué falou, olha,
Como eu fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Ponto final. Versículo 6. Esforça-te. Como assim? Não vai cair do céu? Como assim? Não vai cair do céu? Não. Agora se esforça. Esforça-te e tem bom ânimo. Em outras palavras, muda essa cara de choro, limpa as lágrimas, que ele já morreu, agora é você. Agora é você. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu... Olha para o teu irmão, aponta o dedo para ele e fala tu. Esse tu sou eu. Agora seja profeta e fala para o teu irmão, esse tu sou eu. Esse tu sou eu. Porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Essa questão do legado, pastor Daniel, é muito forte. Tem promessas que você não precisa fazer nada. Você só vai receber pelo fato de você ser filho. Só pelo fato de ser filho. Por isso que a Bíblia diz que tem lugares que você vai colher aquilo que você nem plantou. Porque é parte do teu legado. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais. Sabe qual é a minha função hoje? Como apóstolo, te lembrar que você tem promessas. Te lembrar que você tem promessa, Deus não esqueceu. Talvez você esqueceu, Ele não. A minha função hoje é falar, não, para cá, não, volta. Pode acelerar que você vai chegar. Sabe por quê? Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque você vai fazer esse povo herdar a promessa. Não é que vai descer um anjo. Não vai descer anjo. Era o próprio Josué. Você vai fazer esse povo herdar a terra. Aqui o pastor vai fazer esse povo herdar a terra. É o pastor que vai tomar você daqui, dessa condição. Antes, no tempo de Moisés, no tempo que você estava acostumado às coisas a cair do céu, e agora Ele está te fazendo cruzar pelo Jordão, aonde você, através do pastorado dele, está sendo, amado, quebrado, massacrado, amado. Para que quando você chegue nesse lugar aqui, a tua visão ela mude. A tua visão seja outra. A tua visão seja outra. Você está aqui? Aleluia! E o versículo 7, que diz o versículo 7? Quem pode ler? Aí, pastor, leia bem forte ali. Não somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andar. É a tua esposa? Fala para ela, olha o que Deus acabou de falar para mim. Tão somente esforça-te. Tão somente esforça-te. E tem muito bom ânimo. Cuida de fazer conforme tudo conforme a palavra de Deus. Conforme a lei. Que o meu servo Moisés. Preste atenção. Você reparou como Deus ele enfatiza a Moisés? Eu caminho com o apóstolo Géser há uns 30 anos. Uns 30 anos que eu conheço o apóstolo Géser.
E eu sei que são coisas, amado, nesses 30 anos que eu tenho recebido de herança, que é parte do meu legado. Então não adianta eu chegar aqui e falar, uau. Não. Eu sou fruto de algo. Eu sou fruto de anos servir o apóstolo Josué nas nações, o apóstolo Géser nas nações, sendo intérprete dele, carregando a pasta dele. Então não adianta você crer que você é a última Coca-Cola do deserto. Não, você é o resultado de alguém. Você é o resultado de alguém. Alguém orou, alguém partiu, alguém abriu o caminho, alguém está falando é por aqui. E Deus, Ele toma esse cuidado. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, tem cuidado em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Em outras palavras, aquilo que você aprendeu com o teu pastor. Aquilo que você aprendeu com o teu pastor. Esse é o caminho. Não desvia não. Que ele diz, olha, toma cuidado, não te desvies dela. Nem para a direita, nem para a esquerda. Porque se você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, lê o texto. O que diz o texto? Você vai ser bem-sucedido. Vai ser bem-sucedido. Isso quer dizer, aonde você colocar a mão vai prosperar. Sabe por que tem gente que não está prosperando? Porque é rebelde, é desobediente, quer fazer as coisas da sua maneira. E depois que o negócio estoura, vem pastor, ora por mim. Se você tivesse perguntado antes, se você tivesse obedecido à direção. Eu não caso ninguém que os pais não abençoem. Alô? Você está aqui? Então a Bíblia diz assim, a fim que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então você vai andar pelo sul, você vai andar no campo, você vai andar na cidade, você vai por norte, no campo, aonde você estiver. Se você é uma pessoa obediente, você vai ser bem-sucedido. Pronto, terminei a introdução. Agora posso pregar. Porque a palavra para nós aqui nessa noite é uma palavra de avançar e conquistar. É avançar e conquistar. Quando nós ouvimos a voz de Deus, é necessário que sejamos capazes de agir com firmeza, com fé, acreditando naquilo que Deus falou. Escute o que eu estou te dizendo. Quando você ouve a voz de Deus, é muito importante, amado, agir. Tem pessoas que escutam uma palavra, recebem uma profecia, recebem uma palavra de Deus e sentem e ficam esperando. A palavra, ela é condicional à tua obediência. Então sempre que você ouvir uma palavra que venha de parte de Deus, é necessário que você seja capaz de agir com fé e com firmeza, para que essa palavra se cumpra na tua vida. Por quê, pastor? Porque é correto, amado, depois de ouvir a voz de Deus, ouvir o nosso chamado, o que vem depois disso é agir. Dá um cutucão no teu irmão e fala, se mexe. Por isso que Deus falou para Josué, levanta. Levanta, fica sentado aí não. É agora, é já. Existe um povo esperando. Existe um povo que está te esperando. Levanta. Levanta. Eu não sei se você conhece crente assim. Eu conheço. Lá no Chile tem. Que vivem de memórias passadas. Pastor, se eu precisava ver como Deus me usava. Não, eu levantava a mão, os demônios. E agora? O que aconteceu? Não. Agora. Não. Não fique estancado em memórias passadas. Não é que não tenhamos memórias, existem memórias que são para honrar o nome do Senhor. Sim.
Mas não podemos estar estancados. Não, porque aquela vez me falaram assim. Não, porque aquela vez o pastor não me deu oportunidade. Não, joga tudo isso no lixo, irmão. Paulo falou, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo. Tem que soltar. Tem que soltar. Soltar. Olha para o teu irmão e fala, solta tudo. Então, para ver os melhores resultados no nosso chamado, é necessário agir. É necessário agir. Agir, amado, fazendo exatamente aquilo que Deus disse que você tem que fazer. É o único caminho para ver, amado, os sonhos de Deus se cumprindo na tua vida. Aleluia. O agir é a verdadeira demonstração que estamos acreditando em Deus. Não, eu creio. E aí? Vai mexer não? Não, eu creio. Então, e aí? Não vamos fazer nada? Eu creio, amado, que se eu orar, os enfermos vão ser curados. E aí? Vai orar por enfermo quando? Não, eu creio. Então, e aí? Vamos no hospital. É coisa tremenda orar nos hospitais, irmãos. Tem hora que eu vou no hospital, eles me colocam para fora. Acabou a visita. Eu vou visitar um, e você entra para orar por um. Aí você olha aquela carinha daquela pessoa pedindo auxílio. Você quer que eu ore para você? Ora por mim. Aí você vai, você ora, você deixa uma palavra. Aí você caminha um passo, o outro está aqui. Aí você vai, ora pelo outro, ora pelo outro, ora pelo outro. Você volta no outro dia e pergunta, e aí? Não, teve alta. Como já enfrentamos alguns casos que nós oramos, a pessoa aceitou a Jesus, e eu chego no outro dia e falo, não, ele partiu. Eu falo, obrigado, Jesus, que eu cheguei no tempo correto. Então não adianta só ter a palavra, é agir sobre essa palavra. Porque o agir é a verdadeira demonstração que eu estou acreditando. Aquilo que você fez aqui agora é uma forma de falar para Deus, Deus, eu estou acreditando. Eu estou acreditando. Não, eu creio. Coloca a mão no bolso. Você não tem como. Eu me converti já há mais de 30 anos. E quando eu me converti, eu era garoto. E aceitei a Jesus e veio um irmãozinho, baixinho, mas aqueles crentes, sabe aqueles que aqui no Brasil tem bastante, aquele cheio do Espírito Santo que você olha, no olho dele tem fogo, que dá até medo de olhar, você fala, meu Deus. E ele vem falando os negócios que eu não entendia, eu era novo, numas línguas que eu não entendia nada, e falando em línguas, e mete o dedo na minha cara, pá! E assim diz o Senhor. Minha primeira profecia, diz o Senhor, que Ele vai te levar por essa terra, os teus pés pisarão terras estranhas, e começa daí para baixo. Depois de 30 anos, hoje, eu estou vivendo aquilo que foi profetizado lá atrás. Mas sabe qual é o segredo? Que não adiantava eu só crer. Depois que eu recebi a palavra, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Quanto quer saber? Foi tirar o passaporte. Porque eu posso estar muito disposto, mas eu só estou disponível depois que eu tenho o passaporte na mão. Depois desse passaporte, eu já tive que trocar uns 2 ou 3 passaportes mais. Porque se eu ficasse com o traseiro aí na cadeira, eu estaria ainda sentado ali. Eu e minha esposa, hoje nós estamos num momento que no domingo eu prego nos Estados Unidos, na quarta-feira prego no Chile,
Na sexta-feira eu estou pregando no Brasil. Numa semana, 3 nações. O que eu quero te dizer? Tudo isso pela misericórdia de Deus, não é que os meus olhos verdes é que... Não. É a misericórdia de Deus, é a fidelidade de Deus nas suas promessas. Aí sou eu que tenho que responder. Essa aqui é a minha segunda reunião do dia. Se Deus o permitir, eu vou descansar amanhã. Amanhã é segunda. Terça, quarta e quinta-feira já subi no avião. Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Chile. Aí eu vou ficar na minha casa 3 semanas. Já levo uns 3 meses fora de casa. Vou dormir na minha cama. Vou usar meu banheiro. Vou deitar no meu sofá. Depois saio de lá. México, Guatemala, Estados Unidos. E volto para casa no final de setembro. Sabe por quê? Porque um dia Deus disse, da mesma maneira que Deus falou para Josué, se levanta, tem um momento de agir. Sabe qual é a palavra para vocês hoje? É um momento de agir. É um momento de agir. Por isso que com Josué a coisa muda. Com Josué o discurso é outro. Com Moisés, cai do céu, a rocha da água e o mar abre, e é o favor de Deus ali daquela maneira. Agora, com Josué, é diferente. Com Josué, vai ter que se esforçar. Com Josué, vai ter que ser obediente. Com Josué, vai ter que ser valente. Com Josué a conversa é outra. Só que tem um detalhe que você não pode deixar de considerar. O ministério de Moisés a nível de conquista não se compara com o ministério de Josué em relação às conquistas. Josué conquistou muito, muito além daquilo que Moisés conquistou. Então, se você quer ser usado por Deus, esteja disposto. Se esforce, seja valente, seja obediente. Porque Deus não tem prediletos. Não, é com o pastor Daniel, ele é bonito, aí ó. Não, amado. Se você estiver disposto a colocar a tua vida na mão de Deus, Ele vai te usar. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Nesses 6 meses desse ano, eu passei 2 vezes na minha casa. Uma foram 2 semanas e outra foi 1 dia. Eu não sei como você vê isso. Para mim não tem problema. Eu durmo onde eu tiver que dormir. Eu como o que tiver que comer. Só que eu tenho uma esposa. E as mulheres vão me entender. Vocês gostam de ter as suas coisinhas. A sua escova, o seu sapato que combine com o cinto. Você tem o teu cabeleireiro de confiança. Sim ou não? Sim. Você tem as suas coisinhas lá na tua casa, não é verdade? A minha esposa também. Só que isso é lá no Chile. De repente você dorme em lugares muito legais. Mas tem hora que você fala, meu Deus. Hoje, por exemplo, ela não pode estar aqui, porque ela está em cama. Nós dormimos nos últimos dias em lugares não muito adequados, né, na última viagem, e ela está travada na cama. E eu estou orando, Senhor, recupera essa mulher. Senhor, eu não gosto de viajar sozinho, não de maneira alguma, levanta ela daí, Senhor. Porque na quinta-feira eu preciso dela do meu lado, nós temos que ir junto, vamos para Goiânia, depois para Brasília. O que eu vou fazer eu sozinho?
Gente, eu sou o cara mais sem graça sozinho. Sério, eu me tranco no quarto do hotel e fico o dia inteiro lá, não tenho o que fazer. E ela está lá. Então não tem o glamour do chamado. Existe um preço. Por isso que a palavra é esforço. A palavra é valentia. A palavra é obediência. É obediência. Então hoje, vocês aqui, como uma casa apostólica, têm um chamado muito grande. Vocês vão crescer muito. Vocês vão crescer muito, vocês vão prosperar financeiramente, vocês vão se expandir, amado, vocês vão ser uma das maiores igrejas aqui dessa região. E eu não estou falando isso só para que você dê glória a Deus, é o que eu estou vendo no Espírito. Agora nós precisamos ter essa firmeza. Muitas pessoas, amado, que são chamadas por Deus, quando são chamadas no meio de pressões, não conseguem aguentar, não perseveram. Quando há uma grande resistência espiritual, elas acabam até negando a sua fé. E eu venho falar para você, desista não, continue firme, vamos. Paulo falou, olha, há uma meta, eu prossigo para a meta. Paulo falou assim, olha, não é que eu seja perfeito, não é que eu já saiba de tudo, não é que eu já tenha conquistado tudo, não. Eu acho que esse é o maior nível de humildade de uma pessoa, quando reconhece o seu estado, fala, não, eu sei que tem coisas, aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai aperfeiçoar ainda. Se você olha para o pastor, tenha certeza, Deus está tratando com ele, com a pastora, comigo, estamos em processo. Lá na igreja eu falo, olha, já me perdoa. Por quê, pastor? Não sei, porque eu sei lá na frente eu vou errar alguma coisa, mas já me perdoa, porque eu estou em processo da mesma maneira que vocês. Aquele que começou a obra, ele é fiel, ele vai completar. Aleluia. Então Paulo falou, eu sei que ainda existem coisas, mas eu prossigo adiante. Eu prossigo adiante. E esse é o desafio para você. Não desista não. Ele fala, esquecendo das coisas que para trás ficam. Esqueça, solta. Eu coloco os meus olhos na meta. Tem um objetivo claro. E o objetivo, o pastor disse, qual que é a meta que nós precisamos agora? Quanto é? 1 milhão? 1 milhão. Para começar, 1 milhão. O problema, sabe qual é? Que se você não entender que de uma forma coletiva precisamos de 1 milhão, e você não dá glória a Deus porque precisa de 1 milhão, é que você não entendeu que para que esse 1 milhão chegue aqui, vai ter que passar por alguém. Porque imagina você, Deus não teria problema em resolver isso assim, ó. Ele é o dono da prata e do ouro. Agora imagina Deus pegar 2 anjos, colocar 2 malas de dinheiro, falar, desce lá e leva para o Daniel. Não, dá aleluia não vai ser assim não. Porque se for assim, você vai colocar o pastor em problema. Porque na hora de declarar o imposto, vai perguntar para ele, de onde você tirou esse dinheiro? Aí ele falou, olha, eu sei que você não vai acreditar em mim, mas eu vou contar. Eu estava lá em casa. E aí ele vai falar para o fiscal, não ri não, eu estava lá em casa. De repente abriu o teto e veio um anjo com 2 malas de dinheiro e me entregou esse aqui. Você acha que o fiscal ia acreditar nessa história? Alô?
Por isso que Deus tem que usar você. Por isso que Deus tem que prosperar você. Tem que usar você. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Por isso que Deuteronômio diz assim, que as bênçãos, elas te alcançariam. Mas é normal que a gente corra atrás da bênção, né? Não, para um pouco. Deixa a bênção te alcançar. Deus, Ele precisa te prosperar. A única coisa que Deus falou para Josué: se esforce, seja valente. E Ele fala assim: não se desvia da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Faça tudo aquilo que eu falei para Moisés, o meu servo. Então esse é um tempo, meus amados, que eu e você, nós precisamos tomar uma decisão. E a decisão, ela está baseada, qual é o tipo de relacionamento que eu quero ter com Deus. Eu quero continuar sendo criança? O conselho de Paulo falou: olha, é tempo de deixar as coisas de criança. É o momento de deixar a mamadeira. É tempo de comer feijoada, ou coisa boa que vocês têm aqui no Brasil. Quando eu era criança, eu como me comportava como criança. Mês dava dízimo, outro não dava, o outro também não dava, depois me arrependia, chorava, dava de novo, depois deixa. Isso é coisa de criança. Paulo está falando: deixa de ser criança. Ezequiel, ele está profetizando, diz: as águas começam nos tornozelos. E aí? Vai querer ficar aí, nos tornozelos? Diante de você, o rio de Deus, ele está crescendo. Quer ficar só até o tornozelo? Porque as águas que estão sendo propostas pelo profeta, que essas águas que saem do trono de Deus, elas se tornam um rio, e somente a nado. Qual é o tipo de compromisso que você quer ter com Deus? Como que nós queremos chegar a ser uma das maiores igrejas aqui em Diadema? Não para engrandecer o nosso nome. É Diadema aqui, né? Imagina, é a cidade. Então, se nós queremos ser a maior igreja, não por vaidade, mas sim por alcançar vidas, por restaurar casamentos, para ver a região mudando. Então não dá para aceitar certos comportamentos, não dá para viver de certa maneira, porque quando Deus chama Josué, Ele chama de uma forma radical. É radical, é você, não é o outro, é você. Levanta, pega esse povo, faz ele cruzar, porque eu tenho que cumprir a promessa que eu fiz para Moisés, vai ser na tua vida, através da tua vida. São decisões, amados, que são muito importantes, que você precisa tomar. No livro de Gênesis capítulo 13, fala de um momento na vida de Abraão. Abraão foi um camarada que recebeu um chamado. Quantos lembram o chamado de Abraão? Qual foram as primeiras palavras que Deus falou para ele? Sai da tua terra, da tua parentela, na casa dos seus pais. O chamado dele começou assim. O chamado de Abraão falou: é deixa, é sai. Começou assim. Para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Quando a gente chega no versículo 7, de 7 a 17, esses 10 versículos, aparece um menino chamado Ló, que não era parte desse chamado. E o sentimentalismo na vida do Abraão custou um preço alto, porque ele experimentou um tempo de silêncio de Deus. Deus falou: deixa a parentela. E o Abraão fez o quê? Ele trouxe. Então não dá para você trazer aquilo que Deus mandou você deixar.
Não dá. Então Deus falou: deixa a parentela, deixa tudo, e você vai caminhar comigo para uma terra que ainda vou te mostrar. O que Abraão faz? Ele traz o sobrinho que era como um filho. E sempre que você traz alguém para o teu barco, ou sempre que você traz alguém para a tua vida, que não faz parte do propósito de Deus, vai dar confusão. Tem jeito, pastor, vai dar confusão. Vai dar confusão. E deu confusão. Por quê? Porque os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores do Abraão. Começaram a se pegar. Começou a ter confusão. E aí o Abraão falou: olha, vamos fazer o seguinte, dá não. Não dá para continuar. Então, meu sobrinho, muito te amo, mas vai ter que abrir. Você vai ter que abrir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. O Ló escolheu a campina. Escolheu um lugar bonito. Ele viu com olhos. Os olhos naturais. Falou: quero esse lugar. E aí, se eu tivesse tempo eu ia ler o texto. Aí nós vemos algo. Quando você chega no versículo 14, se puder me colocar na tela, Gênesis 13, 14. Vamos ver aqui o que diz aí. Diz a Bíblia: e disse o Senhor a Abraão, quando? Quando Deus falou com ele? Quando Deus voltou a falar com Abraão? Então talvez a voz de Deus se calou para você, porque tem alguém do teu lado que não é para estar com você. A desobediência faz isso. A desobediência faz isso. E depois que Ló se apartou, depois, não antes não, depois. Somente depois. Depois que Ló se apartou dele. Aí Deus falou para ele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra, que o quê? Terra que o quê? Te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Esta também é outra pregação sobre legado. Mas eu quero terminar aqui essa mensagem, que eu acho que eu estou no horário. Você percebe que depois que ele decidiu colocar a sua vida em ordem, Deus falou para ele: levanta agora os teus olhos. Eu só posso falar para alguém levantar os seus olhos quando os seus olhos estão caídos. E quem anda com os olhos caídos, anda numa posição de derrota. Uma pessoa que anda e caminha debaixo de um espírito de conquista, como que ele anda? Aqui, ó. E o Abraão, como ele estava? Como que o Abraão estava? Deus não fala comigo. Uma tremenda confusão, meus pastores com os pastores do Ló. E agora? Foi ele decidir tirar o Ló, que a primeira coisa que Deus falou com ele foi o quê? Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, levanta esses olhos. Olha para o teu irmão e fala: levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Não anda arrastando os pés, não. Não anda olhando para baixo, porque de baixo não vai vir nada. A Bíblia diz que é do alto que vem o teu socorro. Levanta os teus olhos, é de lá. Levanta agora os teus olhos.
Levanta agora os teus olhos, desde o lugar onde você está. Olha para o norte, olha para o sul. Oriente, ocidente. Levanta os teus olhos do lugar onde você está. Abraão, ele estava afetado pela divisão. Abraão, ele estava afetado porque não ouvia a voz de Deus. E Deus falou: levanta a cabeça, na condição que você está agora. Em outras palavras, você não precisa ter o dinheiro que você pensa que precisa. Você não precisa ter o carro que você pensa que precisa. Não, você precisa ter uma linguagem de fé, uma linguagem profética, aquilo que você tem agora. Agora. Desde o lugar onde você está, com o dinheiro que você tem, com a casa que você tem, com o carro que você tem, com a família, aqui. Levanta os teus olhos e olha. Porque um princípio profético está aqui, ó. Porque toda a terra que você conseguir enxergar, eu não sei você, mas eu já enxerguei aqui um templo gigante. Eu já vi. Vi esse lugar lotado, grande. Essas paredes. Eu já vi isso. Porque tudo aquilo que você conseguir enxergar, tudo aquilo que você conseguir ver, o texto diz isso, porque toda esta terra que você conseguir ver, você só vai conquistar aquilo que você conseguir enxergar. Se você não vê, você não conquista. Você consegue enxergar teu esposo sentado do teu lado? Você consegue enxergar teus filhos na igreja? Porque se você não enxergar, não vai acontecer. Aquela história daquela irmãzinha que chegava na igreja, colocava a Bíblia do lado, deixava o terno passado. O homem chegava bêbado, travado. Aí chegou o profeta. Aí chegou o homem de Deus. Aí chegou o profeta, aí chegou o homem de Deus. Ninguém via isso, mas ela via isso. Ela chegava na igreja e colocava a Bíblia dele aí. Será que você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar aquilo que Deus falou que Ele vai te dar? Se você consegue enxergar aquilo que Deus disse que te daria, a Bíblia diz assim: porque toda a terra que vê, te hei de dar a ti e a tua descendência. A tua descendência. Nós estamos falando de alguém que não podia ter descendência, e Deus está falando de descendência com ele. A ti e a tua descendência para sempre, e farei da descendência tua como o pó da terra. Se alguém pode contar, assim vai ser a tua descendência. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que quando Ele faz as coisas, Ele faz grande. Então, termino com isso. Quando Deus Ele te chama, é necessário tomar uma decisão com firmeza. Para que se algo se levantar que queira roubar o teu chamado, você vai ter que ser forte, corajoso, para arrancar da tua vida, afastar isso da tua vida. Hoje, você não pode cair nessa maldição da distração. Satanás, ele é especialista em levantar cenários falsos. Não dá, não posso, não consigo, não tenho. Olha onde nós estamos. São cenários falsos. Sabe por quê? Porque existe uma verdade no céu e existe uma realidade na terra. Quando Jesus orou o Pai Nosso, Ele falou: Senhor, que se faça a tua vontade aqui na terra como é no céu. Ele não falou: faça a sua vontade aqui na terra, ou no céu como é aqui na terra. Não, falou: eu preciso que a tua vontade lá do céu desça aqui na terra. Entende?
a vontade de Deus na terra. Então existe uma verdade no céu que precisa ser estabelecida sobre a realidade da terra. Então nem tudo que você está vivendo é a verdade do céu. Eu vou falar de novo. Talvez você está vivendo situações, realidades aqui na terra que não estão alinhadas com a verdade do céu. Então a nossa função hoje é trazer a verdade do céu e implantar sobre a realidade da terra. Porque Ele não vai faltar com a palavra dEle, com a verdade dEle. Não podemos, amado, cair nessa maldição da distração. O Ló era uma distração na vida do Abraão. Agora, eu não sei qual é o Ló que você carrega. Eu não sei qual é o Ló que você está arrastando. Amizades incorretas, namoros que Deus não autorizou. Então eu preciso hoje ter uma firmeza, tomar uma decisão. O que eu quero? Continuar sendo criança? Água até o tornozelo? O que eu quero? Então nós estamos diante da mesa do Senhor para tomar uma santa ceia, mas não dá para tomar de qualquer jeito, porque ceia é pacto, ceia é aliança. E hoje Deus traz você aqui, me traz lá do Chile, amado, para falar para você: hoje você precisa tomar uma decisão, porque Deus, Ele quer usar você, Ele quer usar a tua casa, a tua família, teu carro, o teu dinheiro. Ele quer usar tudo aquilo que Ele te deu, para que o propósito dEle se cumpra, para que as promessas do Senhor se cumpram. Então, antes de você tomar a Santa Ceia, Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Eu não posso julgar você, não estou autorizado. Depois que fala, examine-se o homem a si mesmo, julgue-se você mesmo, se essa amizade é a amizade de Deus. Pastor, mas ele vai na igreja. Nem tudo que brilha. Alô? Entende? Então hoje é um momento de decisão. Você sabia que até esse trabalho que muitas vezes está te roubando o tempo de comunhão com a tua família, com a igreja, talvez não foi nem Deus que te deu? Como não, pastor? Não, se Ele está te roubando de casa e está te roubando da igreja, não foi Deus. Eu vou deixar essa aqui, polêmica. Até o diabo abençoa. Senhor, me abençoa. Que Senhor e que bênção. Eu deixo aí para você pensar. Coloca a tua mãozinha no coração. Eu não vou falar, passe aqui na frente todos os pecadores. Não vou fazer isso hoje não. Mas eu deixo para você se examinar, refletir. Como responder ao nosso chamado? Como responder ao chamado que Deus tem? Porque a palavra de ordem é avançar e conquistar. Avançar no teu trabalho, conquistar no teu trabalho, avançar e conquistar na faculdade, avançar e conquistar aqui no ministério, na igreja. Então a palavra que o Espírito de Deus colocou para vocês nessa noite é avançar e conquistar. Você não consegue conquistar se você não avançar. E para avançar, você precisa responder o chamado do Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite num momento tão importante, no momento de tomar as decisões. O Senhor disse para Abraão: deixa a tua parentela, deixa a casa, deixa a terra do teu pai, porque aquilo que eu quero fazer com você não tem a ver com a tua família,
não tem a ver com a parentela. E muitas vezes nós, Senhor, assim da mesma maneira que Abraão, colocamos pessoas, Senhor, no nosso barco, colocamos pessoas, Senhor, no nosso chamado, que não tem a ver com aquilo que o Senhor disse que faria. Então o Espírito Santo revela a cada um de nós aqui, o que é que nós precisamos sacrificar no altar nessa noite? O que é que eu preciso deixar que está me atrapalhando de ter um relacionamento profundo? Como essa visão de Ezequiel, Senhor, águas profundas. O que está me impedindo, Senhor, de poder ir além? Então, Espírito Santo, só o Senhor, aquele que pode convencer o homem dos seus erros. Toca, Senhor, o coração dos teus filhos. Que essa noite seja uma noite de decisões, porque o Senhor tem uma verdade, e essa verdade do céu está sendo estabelecida na terra sobre a realidade, porque vocês são um povo forte, grande e corajoso. Pai, que essa verdade seja, Senhor, sobre esse lugar, um povo grande, forte e corajoso. Volto a afirmar o que o Espírito Santo diz, um povo grande, forte e corajoso. Senhor, que essa palavra penetre no seu espírito, Pai, e termino, Senhor, orando, pedindo, Senhor, que essa palavra não volte vazia. A tua palavra diz, Senhor, que a palavra que o Senhor envia não volta vazia. Então essa palavra está proibida de voltar vazia. Essa palavra vai cumprir na tua vida o propósito pelo qual Deus a enviou. Levanta os teus filhos com uma unção de conquista. Levanta os teus filhos, Senhor, com uma unção, Senhor, para avançar e tomar tudo aquilo que o Senhor já deu, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Deus é bom. Então guarde essa palavra no teu coração e que Deus prepare alguma outra oportunidade para a gente falar de tudo aquilo que a gente falou sobre legado e tantas outras coisas que são sumamente importantes para esse tempo. Amém? Agradeço os pastores pelo convite. É muito grato conhecer parte da família. Já conheci a outra família lá da Cursino, povo abençoado ali, foi muito bom estar ali com os irmãos, e também muito grato de poder estar aqui com vocês. Esses dias eu estava pregando muito pertinho daqui, aí Daniel, onde está Daniel? Achei ele na internet. Quanto estava? 2 minutos daqui, 3 minutos daqui. Estava pregando aqui numa igreja vizinha. Aí ele foi lá, a gente se encontrou, falou: apóstolo, seria bom que você estivesse com a gente. Eu falei: vamos marcar. E aproveitando que a gente estava aqui no Brasil, viemos aqui. Então agradeço o convite, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Bendito seja o Senhor.